Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa e esse aqui é o Sementes de Atom. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre um arquétipo de realeza, um arquétipo de sedução. Eu já trouxe até a combinação dele aqui com outros arquétipos, mas hoje eu vou falar de um arquétipo muito específico que é o arquétipo do pavão, tá? Bom, eu já fiz uso do arquétipo do pavão, ele estava aparecendo pra mim. Quando eu assisti a série Manifest, tinha ali o pavão e aí eu me interessei muito pela história. Depois os pavões começaram a aparecer em outros momentos, em outros lugares, em vídeos no Instagram, no YouTube. E eu fiquei muito vidrada nesse arquétipo e decidi que eu faria a ativação do arquétipo. Mas o diferencial desse arquétipo que eu ativei foi que quando eu fui procurar a imagem do arquétipo do pavão no YouTube, me apareceu esse pavãozinho aqui, ó, que chamou minha atenção, me deixou muito feliz. Sei lá, trazia uma ideia de abundância, de diferença, de bonito. E aí eu ativei o arquétipo do pavão branco, exatamente esse. Bom, quando a gente pensa no pavão branco, a gente pensa no pavão como qualquer outro, né? Que é um arquétipo ali que está conectado à realeza, que está ligado às divindades, tá conectado também com a deusa Hera, né? A poderosa rainha dos deuses. E o pavão era o animal preferido da deusa Hera. Então tá muito conectado ali com Deus, com o divino, com a alteza. Então, a deusa era casada com Zeus, né? O rei do Olimpo. E ela gostava muito de pavões. Tem toda uma história aí que ela colocou os olhos de Argos nas penas do pavão, né? Tem toda uma mitologia envolvida aí. Então, o pavão, ele tá ligado não só com a beleza, com a sedução, com a realeza, com a divindade, mas também com a observação do espaço onde você está. A capacidade de ver tudo aquilo que você precisa ver naquele momento, tá bom? Ele é aquele que tudo vê, que tudo observa, que enxerga aquilo que está ao seu redor, e aquilo que acontece à sua volta com muita facilidade, tá? O pavão, por si só, ele renova todo ano, assim, as suas plumas. Tem muito a ver com as mudanças na natureza. Então, quando a gente está naquele momento que a gente precisa mudar, renascer, trazer mais leveza, mais beleza para nossa vida, esse é um arquétipo muito positivo, prático, foi tão interessante para mim naquele momento. Porque o arquétipo em si, ele apareceu para mim no momento em que eu tava precisando de seguidores aqui. O meu objetivo é monetizar esse canal aqui. Inclusive, peço a ajuda de vocês para isso. E eu tava com dificuldade, apesar de estar produzindo conteúdo, de estar aqui sempre no YouTube, eu tava com um pouco de dificuldade de conseguir inscritos. E aí eu fiz a ativação desse arquétipo do pavão branco, que foi aquele que eu me conectei com mais facilidade. Durante o uso desse arquétipo, nossa, foi maravilhoso. Eu consegui nos inscritos muito mais comentários, muito mais elogios, e até na rua eu era muito mais observada, muito mais elogiada. E eu também estava me sentindo muito mais bonita, tive mais oportunidades de emprego, conexões com outras pessoas que seriam necessárias para que eu conseguisse empregos ou pessoas que estavam me ajudando em alguma coisa relacionada ao trabalho, tá? Eu tive muito mais facilidade em encontrar aquilo que eu deveria gravar aqui para vocês. Então, esse arquétipo trouxe essa noção mais geral e esse acolhimento da divindade para mim. Mas trouxe esse olhar por parte de vocês, por parte das pessoas que estavam na rua, essa conexão muito mais forte. É como se, de fato, você estivesse sendo diferenciada dos demais. Então, eu produzi muito mais, meus vídeos passaram a ser muito mais interessantes. E tinha um toque que era só meu, que antes eu achava que era loucura falar do ponto de vista que eu falo, fazendo associações com a literatura, com outras questões, para poder trazer o conteúdo mais explicado aqui para vocês, tá bom? Então, o pavão é exatamente isso, ele traz esse leque de possibilidades, mas quando você traz o pavão branco, além desse leque de possibilidades, essas possibilidades passam a ser muito diferenciadas. Você sente que essa diferenciação é tão grande que você começa a se destacar
muito mais que as outras pessoas, tanto no âmbito do trabalho, nos relacionamentos, seja de amigos ou particularmente com o seu parceiro ou parceira. Por exemplo, eu e minha esposa conversamos muito melhor, trocamos mais ideias, eu fiquei muito mais aberta a ouvir as possibilidades que ela trazia para a nossa relação, para os nossos diálogos. A gente resolveu algumas coisas ali que eram necessárias momentaneamente. Então, esse é um arquétipo que, além de trazer esse poder de sedução, ele traz essa integração total com o que você precisa ouvir naquele momento e com aquilo que você tem que fazer, tá bom? Então, na filosofia, o arquétipo do pavão é o símbolo da esperança, né? A sua cauda significa um leque de possibilidades. É exatamente isso que a gente trouxe. O pavão branco, ele se diferencia Você consegue ver esse leque de possibilidades de uma forma diferente, não é tão natural. Por exemplo, eu poderia vir aqui e fazer um vídeo do arquétipo do pavão. Tem vários vídeos no YouTube falando do arquétipo do pavão. Mas eu até hoje não vi nenhum arquétipo do pavão branco. E eu utilizei o arquétipo do pavão branco porque eu me conectei com esse arquétipo. E agora eu tô trazendo essa experiência para vocês, mostrando os pontos positivos e vou trazer também os pontos negativos desse arquétipo. E sendo bem sincera para vocês que eu consegui um crescimento muito maior do canal. Eu tava com 100 e poucos inscritos, 110, 120 inscritos quando eu ativei. E hoje eu tô com 376 mais ou menos. Então foi um crescimento legal e que me trouxe mais curtidas, mais visualizações. Eu fiquei com horas de visualização muito maiores do que eu já tinha, tá? Então é essa conexão. Eu tive oportunidades, as pessoas estavam muito mais carinhosas, respeitosas comigo do que antes. Então, o arquétipo do pavão branco é justamente para isso. E quando eu devo usar esse arquétipo? Quando você estiver precisando de esperança, se conectar com você mesmo, quando você quiser ver a vida de ângulos diferentes. O pavão branco é ótimo quando você quiser sair da mesmice, fazer algo diferente, colocar autenticidade naquilo que você está fazendo, tá? Não é só estrelismo, não é só ser olhado. E uma coisa que você não sente com o arquétipo do pavão branco é a necessidade de aparecer. Eu não senti essa necessidade, não foi muito forte. O que é mais visível no arquétipo do falcão comum, ou do pavão comum, tá? Você sente essa necessidade de aparecer e você faz tudo para aparecer. E vai melhorar a sua autoestima. Eu tava me sentindo muito mais bonita. Inclusive, eu tive momentos assim que eu me sentia muito mais conectada com a minha essência feminina, né? Eu usei mais roupas femininas durante esse período. Eu faço uso de roupas femininas e masculinas sem nenhum problema. E eu me sentia muito mais conectada com a minha feminilidade, tá? Então, esse arquétipo do pavão vai nos lembrar o quanto nós somos incríveis, o quanto nós conseguimos oportunidades simplesmente por mostrar quem de fato nós somos, tá? Então, fica muito visível isso. Tem algumas páginas que dizem que o pavão, só quero falar falcão, meu Deus, que o pavão, ele tá muito conectado com a energia da fênix, tá? Então, o que eu acho é o pavão, não sei onde, que o pavão, ele é um pássaro, a fênix também é um pássaro, mas o pavão, meu Deus, o pavão, ele não precisa virar cinza para renascer, basta que ele troque a sua plumagem. Enquanto a fênix tem aquela conexão de ter que ir até as cinzas, tá? Então vai tornar o seu processo de troca muito mais fácil, muito mais leve, muito mais bonito e interessante. E se você é do signo de fogo, utilizar o arquétipo do pavão ao invés da fênix vai te trazer muito mais facilidade, menos sofrimento, tá? Porque o arquétipo da fênix está muito conectado com isso, de arder até virar cinzas. Então, vai ser um momento um pouco traumático se você for do signo de fogo, tá? Se você estiver precisando de autoestima, vitalidade, autenticidade, o arquétipo do pavão branco é o arquétipo. Quando a gente fala de lado negativo desse arquétipo, a gente vai sentir
um pouco da vaidade, mas se bem que com o arquétipo do pavão branco, a vaidade se tornou assim um pouco menor, necessária, sabe? Equilibrada, você não tá completamente vaidosa, é só quando necessário. E a mania de grandeza, que é algo também que eu não notei com o arquétipo do pavão branco. Mas com o arquétipo do pavão branco, uma coisa que ficou muito notável para mim como ponto negativo foi a necessidade de fazer sempre coisas muito diferentes. E às vezes o que a gente precisa fazer é algo comum. E aí você não se sente plena quando você faz algo que você já viu outras pessoas fazendo e você julga comum, tá? Então isso fica muito forte, esse é um ponto negativo. Mas se você tá precisando mudar de vida, ter mais inscritos, está fazendo um projeto novo, precisa que as pessoas do seu trabalho te ajudem nesse projeto, votem no seu projeto, precisa apresentar um projeto para outra empresa, você é publicitário, tem que apresentar publicidade, esse é o arquétipo, tá? Tenho certeza que você vai conseguir se comunicar melhor, trazer nobreza, equilíbrio e, claro, você vai perceber o momento certo de fazer isso, tá bom? Se você tem interesse em fazer uma consultoria de arquétipo, é só clicar no link aqui embaixo e agendar a sua consulta. Bom, se você também precisa entender quais são os problemas que você ainda tem aí no seu inconsciente coletivo, essas crenças que estão impedindo de conseguir crescimento profissional, pessoal, amoroso, o e-book 19 Atitudes que te impedem de amar pode te ajudar. Beijo grande e até a próxima. Não esquece de se inscrever aqui no canal e comentar. Beijo grande, tchau, tchau.